eles comprovaram em laboratório que o nosso pensamento aliado à nossa emoção elevada, com essa combinação, os dois andando na mesma direção, aliados, alinhados, eles conseguem manipular a matéria, tá? Isso não sou eu que estou falando, é o Dr. Rain que fez esse experimento, é um PhD. Os nossos pensamentos geram impulsos elétricos que podem ser medidos por um eletroencefalograma. O eletroencefalograma pode medir esses impulsos elétricos que o nosso cérebro emite a partir dos nossos pensamentos. Tá? Então, o pensamento está gerando uma comunicação com o campo quântico. Eles denominam como uma coerência cardíaca. Então, se eu me conecto a um estado emocional positivo, for example, amor e alegria, o ritmo, a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco vai ser um ritmo coerente. A partir do momento que eu me conecto a uma emoção elevada, positiva, amor, alegria, eu vou ter uma coerência cardíaca, ou seja, o meu coração vai estar batendo de forma harmônica, coerente e organizada. Ordenada e coerente. Ordenada e coerente. Uau! O Dr. Rain fez esse experimento. Esse Heart Match Research Center aí da Califórnia, ele trata de emoções e biologia e tudo mais. Então, lá tem pessoas capacitadas para manipular as emoções e os sentimentos, então, e pensamentos. Eles têm técnicas para manipular o que eles pensam, o que eles sentem. Eles desenvolveram essa habilidade. Então, eles fizeram 3 sessões de experimentos, tá? Com 10 pessoas por 2 minutos cada experimento. O primeiro experimento foi feito com 10 pessoas, onde elas se conectaram a sentimentos elevados, tá? Eles pensaram em amor, em alegria, sentimentos elevados, positivos elevados. Eles seguraram um tubo de ensaio com filamentos de DNA, tá? Em uma água deionizada ali, uma água nesse sentido. Seguraram esse tubo de ensaio com filamentos de DNA e se conectaram a emoções de amor e alegria. Tá? Após 2 minutos fazendo isso, eles constataram que não houve nenhuma modificação significativa nos filamentos de DNA. Por segundo, as 10 pessoas fizeram o quê? 10 pessoas segurando o tubo de ensaio com os filamentos de DNA se conectaram a essas mesmas emoções elevadas positivas de amor e alegria, mais pensamentos claros de enrolar ou desenrolar os filamentos de DNA. Resultado desse segundo experimento, conectaram com pensamentos ao mesmo tempo que eles tiveram as emoções elevadas de amor e alegria, eles tiveram pensamentos claros, eles imaginaram se desenrolando o DNA, ou enrolando, entendeu? Mais enrolar, ou desenrolar, formar uma escadinha, né? Que ele é enrolado, desenrolar, enrolar mais, tiveram pensamentos claros. E aí obtiveram resultado de 25%. 25% teve resultado efetivo, tá? Isso em laboratório, comprovado, entende? Então, vamos ao resultado agora de tudo isso, né? Da teoria com o experimento científico e trazer isso para a nossa vida. Como é que isso, o que tudo isso vai mudar na sua vida, entendeu? O que vai mudar a sua vida? Para resumir o experimento, o que é definido? Um pensamento intencional por si só, ele não tem força. Então o que ele precisa? Ele precisa de um energizador, um catalisador. É o que vai dar energia para o pensamento, que é a emoção. Tá? Então, se você tem só o pensamento, não vai mudar nada. Agora você coloca o combustível para o pensamento, que é a emoção positiva. Então daí o pensamento ele vai afetar o campo quântico, é a mente e o coração em harmonia, trabalhando juntos, daí gera o resultado. Sendo que a mente, pelo experimento do Dr. Rain,
Só o pensamento não gera nada, só a emoção não gera nada. Tem que haver uma união do pensamento com a emoção, que é o coração, pensamento e coração. Daí você dá uma ordem para o campo quântico e as coisas acontecem. Você está em um estado de ser, é uma união, é uma conexão de todo o teu ser. Não é só algo separado, mas é algo único, uniforme. Se um estado de ser consegue enrolar e desenrolar um filamento de DNA em 2 minutos, o que isso diz da nossa capacidade de criar a nossa própria realidade? Está vendo? Então, o resultado do experimento é que o campo quântico, que é a matéria, que é tudo que a gente cria ou não cria, o resultado é que o campo quântico não responde simplesmente aos nossos desejos, solicitação emocional. O objetivo é o pensamento. Então, o campo quântico não responde somente ao desejo e somente ao objetivo. Ele responde somente aos dois entrelaçados, que é considerado o nosso estado de ser. Quando você entra nesse estado de ser unificado, aí você modifica o campo quântico. Quando combinamos uma emoção elevada a um pensamento claro, coração aberto, pensamento claro, aí sim nós damos a ordem para o campo quântico gerar a realidade, modificar o ambiente. Resultado de tudo isso, o campo quântico não responde ao que nós queremos, ao que nós desejamos, mas responde a quem somos, o estado de ser. Uau! Vocês já ouviram falar da capacidade que vocês têm de manipular o ambiente, o campo quântico, com os pensamentos e as emoções? Então eu vou falar para vocês de um experimento do Dr. Graham Rain, que ele fez esse experimento no Heart Math Research Center da Califórnia, em laboratório, tá? O experimento que eu vou falar para vocês foi feito em laboratório. Eles fizeram o quê? Como esse doutor é especialista em biologia celular, eles fizeram um experimento com filamentos de DNA. Eu vou falar para vocês o seguinte: você tem que saber que o que eles comprovaram nisso? Que os nossos pensamentos mais os nossos sentimentos modificam o ambiente, tá? O pensamento mais a emoção mais o sentimento consegue modificar o ambiente. Então, vamos lá. Eles fizeram, só para vocês saberem, o nosso pensamento, nosso cérebro, a partir do pensamento, gera descargas elétricas que podem ser medidas pelo eletroencefalograma, tá? Então, essa questão de que a gente gera energia não é uma fantasia, tá? Não é uma teoria, é algo pode ser medido pelo você. Se conecta a um estado emocional positivo, amor, alegria, o seu coração entra em frequência ordenada e coerente. E a instrução deles era se conectar a emoções elevadas. Emoções elevadas, emoções de amor. Eles pensaram em amor, alegria e tudo mais, né? Mas sem ter pensamento nenhum. No final desse experimento de 2 minutos, não houve mudança significativa nenhuma nos filamentos de DNA, continuaram os mesmos. O segundo grupo, além de se conectar a emoções positivas elevadas, amor, alegria e tudo mais, foram instruídos a pensar, a ter um pensamento em desenrolar ou enrolar os filamentos de DNA. No final do experimento de 2 minutos, eles constataram um resultado de 25% de modificação, de interferência nos filamentos de DNA. O terceiro grupo já foi instruído a somente ter um pensamento claro de desenrolar ou enrolar os filamentos de DNA, e no final desses 2 minutos, dos 2 minutos desse terceiro grupo, não houve nenhuma modificação. Resultado, no fim do experimento eles constataram que para o pensamento ter poder sobre o DNA, ele precisa de um energizador, de um catalisador. E quem foi o energizador, o catalisador para o pensamento? Foram as emoções emoções elevadas serviram de combustível para o pensamento. Então,
somente com pensamento e emoção em harmonia, trabalhando para a mesma direção, eles conseguiram modificar os DNAs, os filamentos de DNA, está vendo? Que interessante. Então o resultado foi que pensamentos e emoções trabalhando juntas, unificadas, eles formaram um estado de ser. Sabendo isto, não tem como você modificar nada no campo quântico somente com pensamentos ou somente com emoções. Somente com pensamentos são objetivos e emoções são desejos, tá? Então não tem como você modificar o campo quântico só com uma das duas. Você tem que ter eles unificados, trabalhando juntos, pensamento e emoção, ou seja, o cérebro e o coração unificados em um único estado de ser. Daí você consegue mandar uma ordem para o campo quântico modificar o ambiente. Então, se em 2 minutos eles tiveram capacidade de modificar filamento de DNA, quem dirá a nossa... Isso em 2 minutos. Quem dirá nós, todo dia, dia após dia, usando pensamentos, usando o cérebro unificado ao coração, pensamentos unificados a sentimentos, quem dirá a capacidade que nós temos de modificar o ambiente, modificar a realidade ou sentimentos. Ele obedece a quem somos. Quando nós nos comunicamos, nós temos uma harmonia de pensamentos e sentimentos, nós entramos num estado de ser, ou seja, é quem somos. Daí sim, o nosso pensamento e emoção vai modificar, vai criar a realidade, modificar o ambiente, vai criar a realidade, olha só. Isso tudo está no livro do Dr. Joe Dispenza, tá? Que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Olha só, é esse livro aqui. Um livro extraordinário, meu. Não fui eu que inventei, tá? O Joe Dispenza está falando de um experimento de outro doutor que foi feito no Heart Match Research Center na Califórnia. Foi feito em laboratório e comprovado que o pensamento unido à emoção em um estado de ser tem a capacidade de criar a realidade. Olha só que maravilha, né? Valeu, galera. É isso aí.